Olá, jovens, como vocês estão? Tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui de resolução de exemplos para vocês. A gente vai abordar novamente o tema de cinemática em 2 e 3 dimensões. O exercício que eu escolhi para este vídeo é o exercício 19 do capítulo 4 do livro texto, do Halliday. Na realidade, é um exercício bidimensional, né? A gente vai realizar ele em um plano. Vamos ao enunciado. A aceleração de uma partícula que se move apenas em um plano horizontal xy, ou seja, no bidimensional, é dado por um vetor A igual a 3t na direção y mais 4t na direção j, onde A está em metros por segundo ao quadrado e t está em segundo. Ou seja, então os dados do nosso exercício estão no Sistema Internacional de Medida. A gente não vai precisar se preocupar a princípio com conversão de unidade. Continuando. Em t igual a zero, o vetor posição r igual a 20 metros π mais 40 metros j indica a localização da partícula, que nesse instante tem uma velocidade v igual a 5 metros por segundo na direção y mais 2 metros por segundo na direção j. Em t igual a 4 segundos, determine. Então as questões são essas. O vetor posição em termos dos vetores unitários e o ângulo entre a direção do movimento e o semi-eixo positivo. Então, na realidade, ele dá a posição inicial e a velocidade inicial do nosso sistema, no tempo igual a zero. Então, vou escrever aqui para a gente. Ele dá lá R0 no formato de uma componente R0 na direção Y, componente X, mais um R0, Y na direção J. Então, nosso vetor tem essa cara. E os valores dessas componentes R0x e R0y são dados no exercício, então. Vamos escrevê-lo aqui. Então, R0 é, na realidade, igual a 20 metros na direção Y, mais 40 metros na direção J. Então, esse é o nosso vetor R0. A mesma coisa ele faz para a velocidade inicial, o V0. Então, ele dá um vetor V0 aqui, também no formato um V0x na direção Y, mais um V0y na direção J. E os dados desses termos x e y são 5 metros por segundo na direção Y, mais 2 metros por segundo na direção J. Então, esses são os dados iniciais do nosso problema. E ele também nos dá que o vetor aceleração, que é uma função que depende do tempo, é igual a 3t na direção Y mais 4t na direção J. Ok? Beleza. E a pergunta é a posição, né, o vetor posição no instante de tempo igual a 4 segundos. Então, essa é a pergunta do nosso exercício. Então, vamos lá. Bom, a primeira questão que é importante destacar é que quando a gente trabalha com vetores, se a gente está representando os vetores nas suas componentes ortogonais, a gente tem a liberdade de trabalhar independentemente em cada direção. A gente pode olhar primeiro tudo o que acontece na direção x, né, na direção y, e tudo o que acontece na direção j, na direção y, então. E depois, no final, juntar essas informações nos vetores unitários novamente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a gente tem um problema bidimensional, se a gente representa esse problema nas coordenadas ortogonais, a gente pode, na realidade, transformar esse um problema bidimensional em dois problemas unidimensionais. E o unidimensional a gente já sabe resolver muito bem. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá para o item A. No item A aqui, o que eu vou fazer então primeiro é analisar tudo o que acontece na direção x e tudo o que acontece na direção y. Então vejamos o seguinte, ele quer o vetor posição em um dado instante de tempo. E o que a gente tem é a posição inicial, a velocidade inicial e a função aceleração. Então é um problema inverso, eu parto da aceleração e por técnicas de integração a gente vai obter a velocidade e em seguida a função posição da partícula. E aí, tendo essa função posição, eu substituo o tempo igual a 4 segundos nela e vejo o valor que dá a nossa resposta. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é analisar tudo que acontece na direção x. Então, eu vou pegar aqui apenas a direção x.
Então, na direção x, eu tenho que a aceleração x, em função do tempo, ela vai ser igual ao quê? A componente x, que é 3t apenas. Então, ela é 3t. E a gente sabe que posso escrever a aceleração como sendo a derivada da velocidade no tempo. Então, a gente pode multiplicar toda a equação por dt aqui e chegar na relação dv igual a aceleração que depende do tempo, dt. E para eu obter, então, a velocidade, a função velocidade, basta a gente fazer a nossa integração aqui, nesse caso, de um v0 x até um vx, e de um tempo t0 até um tempo t qualquer. Então, se eu fizer essa integração para x, eu vou obter o quê? Eu vou obter, aqui é a integral de dv, né? 1 dv dá o próprio v aplicado nos limites superior e inferior. Então, isso fica o próprio v aplicado em v0x, depois em vx, igual aí a nossa função integrada. Integral de 3t é como se fosse t elevado a 1, então isso vai ficar 3 sobre 2, t ao quadrado. Se alguém tiver dúvida lá no processo de integração, dá uma olhada na aula, no vídeo anterior, ou dá uma olhada no livro-texto em relação à integração de polinômios. E isso também com o tempo ao quadrado aplicado em t0 e tempo t. Isso aqui vai nos dar o quê? Isso vai nos dar v aplicado no limite superior, então é vx, menos v aplicado no limite inferior, que é v0x, igual a 3t no limite superior, então vai ficar 3t quadrado sobre 2 no limite superior, menos 3t quadrado no limite inferior. Só que t0, né, o limite inferior, é t igual a zero, então esse termo se anula. Então daqui sai o nosso resultado, que a função vx, né, a velocidade na direção x, dependente do tempo, é igual a velocidade inicial em x, mais 3 meios de t quadrado. Bom, novamente eu vou fazer o mesmo processo agora para obter a posição. Por quê? Porque eu sei que a velocidade ela é igual à derivada da posição no tempo, a derivada temporal da posição. Então, isso vai me dar que a integral de dx numa posição x0 até a posição x final é igual à integral de v, né, da velocidade, que é esta função aqui. Então, eu já vou colocar aqui para a gente. v0x mais 3 meios de t quadrado no tempo, indo de t0 até t. Então, o resultado disso aqui dá para a gente o quê? A integral de dx, que é o próprio x, limite superior, menos o limite inferior, igual a v0x é uma constante. Então, se eu integro ele no tempo, vai ficar v0x vezes o tempo, aplicado no limite superior e no limite inferior. Lembrando que o limite inferior é zero, então sobra apenas o limite superior. Então, v0x vezes o tempo, mais 3 meios de t ao quadrado. T ao quadrado integrado vai ficar t ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 3 meios de t ao cubo sobre 3. Então, esse 3 com esse 3 simplifica. E a gente chega, então, na nossa função x igual a x0 mais v0x t mais meio de t ao cubo. Então, chegamos aqui à nossa função posição x, que depende do tempo. Bom, agora a gente tem que fazer o mesmo procedimento analisando a direção y. Então, eu vou colocar aqui, vou até mudar de cor para não misturar as coisas. Então, eu vou colocar aqui na direção y. Ok? Vamos lá. Então, na direção y, o que eu tenho é que a aceleração y, que depende do tempo, vai ser igual a quem? A componente y da aceleração, que é o 4t. Então, ele é igual a 4t. E eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento que eu fiz em x, agora para y. Então, vai ser, para eu determinar a velocidade y, eu tenho que fazer a integração, este termo da integração. Então, eu vou fazer agora um pouco mais direto, mas o que a gente vai obter aqui, então, é a integração de uma velocidade inicial y até a velocidade final y que me interessa, integrado em dv,
é igual à integração do tempo inicial até o tempo final da aceleração y. Então, aqui o termo é 4t. Essa é a aceleração. E isso integrado no tempo. Então, se eu faço essa integral, o nosso resultado fica vy menos v0y igual integral de t, integrado no tempo, né? Então, é t elevado a 1, ficaria t elevado a 2 dividido por 2. Só que como eu tenho 4 multiplicando, então sobra, seria 4 sobre 2t quadrado. Então, vai me sobrar 2t ao quadrado. E a nossa velocidade y, então, dependente do tempo, é igual a v0y mais 2t ao quadrado. Ok? Então, perceba que a gente tem aqui as duas velocidades. Até a velocidade Vx e a velocidade Vy aqui. Coloquei os asteriscos para destacar. Ok. Agora, para eu obter a posição y dependente do tempo, eu também tenho que fazer esse procedimento aqui. Fazer a velocidade é igual à derivada temporal da posição. Então, eu posso fazer a integração em ambos os lados aqui de novo e obter o mesmo procedimento. Então, isso me daria a integral de uma posição y0 até uma posição y final de dy igual à integral do tempo inicial até o tempo final da minha função velocidade agora. Então, isso ficaria v0y mais 2t ao quadrado, integrado em dt. Então, se eu faço essa integral, o que a gente obtém aqui é que y menos y0 é igual. Este termo aqui, integrado em tempo, vai aparecer o tempo, né? Seria t elevado a 0. Então, 0 mais 1 dividido por 0 mais 1. Então, t elevado a 1 dividido por 1. Então, isso ficaria v0 y vezes o tempo, mais t ao quadrado integrado. Então, ficaria 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Então, t ao cubo dividido por 3. Como eu tenho 2 multiplicando, então fica 2 terços de t ao cubo. E essa é a nossa posição, então. Eu vou colocar aqui nosso vetor posição y. Isso é y igual a y0 mais v0y vezes o tempo, mais 2 terços de t ao cubo. Então, esta é a nossa posição y dependente do tempo. Então, perceba que o que a gente tem agora é que o nosso vetor posição é r, ele é igual a x na direção y, mais y na direção j, onde x é esta função e y é esta função. Se eu quero, para o tempo t igual a 4 segundos, então o que eu vou fazer é substituir o tempo igual a 4 segundos aqui. A gente tem as posições x0 e a gente tem a velocidade v0x, e a gente tem a posição y0 e a velocidade inicial y dados no nosso exercício. Então, se a gente fizer essa conta, ficaria o quê? Ficaria r igual a x0. x0 é 20 metros. Então, isso fica 20 metros mais v0x é este termo aqui, 5 metros por segundo. Então, 5 metros por segundo vezes o tempo, que é 4 segundos, mais meio de 4 elevado ao cubo. E isso na direção y. Mais a componente y. y0, que é 40 metros. 40 metros. Mais v0y, que é 2 metros por segundo. Então, 2 metros por segundo. Vezes o tempo. Então, vezes 4 segundos, né? Isso tudo segundos. Mais 2 terços de 4 segundos ao cubo. Isso na direção j. Então, fazendo essa conta, isso dá um r igual a 20 mais 5 vezes 4 mais meio, 4 ao cubo. Isso dá aproximadamente 72. Então, isso vai ficar 72 metros na direção y. Mais, e se vocês fizerem essa conta, 40 mais 2 vezes 4 mais 2 terços de 4 ao cubo, isso dá aproximadamente 90,7 metros. Isso na direção j. Temos então a resposta do item A.
Ok? Então, recapitulando aqui, o que a gente fez foi, partindo da aceleração, aplicando os procedimentos de integração, aqui a gente obtém primeiro a velocidade, e depois integra novamente e obtém a posição. Então, função posição aqui, x. Fazemos a mesma coisa para a direção y. A gente parte da aceleração do termo em y, por meio de integração a gente obtém a velocidade, e por meio de uma nova integração a gente obtém a função posição. Então, a gente tem aqui como se comporta a posição em x, dependendo do tempo, e como se comporta a posição y, dependendo do tempo. Depois é só substituir o valor de tempo que o exercício nos deu aqui, 4 segundos. Ok? Bom, agora a gente vai para a letra B, que é o ângulo entre a direção do movimento e o semi-eixo x positivo. Então, eu vou limpar um pouquinho aqui a nossa tela e eu já volto aqui para a gente continuar. Então, vamos lá para a questão B. Então, ele quer saber o ângulo entre a direção do movimento e o semi-eixo x positivo. Bom, a direção do movimento, na realidade, então, é a direção da velocidade. Percebam que é isso que ele está dizendo. E o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Então, vamos definir aqui o sistema de referencial inicialmente para a gente aqui. Vamos supor que a gente tem aqui, então, o eixo y. A gente tem um eixo x também. Então, no nosso sistema, se a gente pensasse aqui em x e em y, o que a gente tem é o seguinte. Se formos ver em relação à velocidade, a gente tem uma velocidade Vx e uma velocidade Vy. Então, eu tenho aqui um Vx e um Vy. E a somatória dessas componentes vai dar para a gente o nosso vetor velocidade. Eu tenho o vetor velocidade aqui. Então, o que ele está pedindo é o ângulo deste vetor com o semi-eixo positivo. Então, é este ângulo θ aqui. Logo, o que a gente pode fazer é que tangente de θ, né, isso forma um triângulo retângulo, tangente de θ é igual a cateto oposto, que é o Vy, dividido pelo cateto adjacente, que é o Vx. Então, se eu quero determinar o ângulo θ, basta eu calcular o arco tangente, né, o tangente a menos 1, dessa conta aqui, de Vy sobre Vx. E o que ele está pedindo é este ângulo, essa direção, no tempo t igual a 4. Então, o que eu vou fazer é, eu deixei aqui as funções de velocidade, ó, Vx e Vy, e eu vou substituir o tempo de 4 segundos aqui e aqui, ver quanto que dá esses termos, para depois substituir na nossa conta. Então, vamos lá. O Vx aqui, em 4 segundos, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a V0x, que no nosso caso é 5 metros por segundo, então fica 5 metros por segundo, mais 3 meios de t ao quadrado. Então, mais 3 meios do tempo 4 segundos ao quadrado. Então, se eu faço essa conta aqui, o nosso Vx fica igual a 29 metros por segundo. Esse é o Vx. Vou fazer a mesma coisa para o Vy. Então, Vy no tempo 4 segundos fica igual a V0y, que neste termo aqui é 2, então 2 metros por segundo, mais 2t ao quadrado. Então, mais 2 vezes 4 segundos ao quadrado. Então, se a gente fizer essa conta, chegamos em um Vy igual a 34 metros por segundo. Pronto. Aqui agora a gente já consegue determinar nosso ângulo θ. Basta a gente fazer, então, θ igual a tangente a menos 1 de componente y, 34, dividido pela componente x, que é 29. Então, fazendo essa conta, isso dá um ângulo para a gente de aproximadamente 49,5 graus. Ok?
Esse é o nosso exercício resolvido, então. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu e até a próxima.